Bom, nessa aula a gente vai falar sobre algumas propriedades da DFT, similarmente ao que a gente fez em aulas passadas sobre a transformada de Fourier e transformada de Laplace para outra disciplina de introdução a sinais e sistemas. Bom, a gente tem a definição do par aí transformada discreta de Fourier como um somatório finito, ambas são um somatório finito, que é muito bom para o computador, né? A gente tem as definições aqui das expressões, esse é o nosso par transformada discreta de Fourier, e só para nos lembrar da definição. A transformada discreta de Fourier, assim como a transformada de Fourier e a transformada de Laplace, ela é uma operação linear, né? Ou seja, se a gente tiver uma sequência x1 de n, a gente vai ter uma DFT x1 de k, uma sequência x2 de n vai levar uma DFT x2 de k, e se a gente fizer uma combinação linear das sequências, né, um a1 x1 de n mais um b, um a x1 de n mais um b x2 de n, a gente vai ter como resultado uma combinação linear das transformadas discretas de Fourier, ou seja, um a x1 de k mais um b x2 de k. Né? Cada componente k de frequência ela é independente uma da outra. Bem, uma outra propriedade importante, a gente já falou dessa propriedade há algumas aulas atrás, ela tem a ver com a conjugação ou com a simetria da transformada discreta de Fourier. E nesse caso, se a gente tiver uma sequência x de n que leva a um x de k, se o x de n for uma sequência real, então a gente vai ter que o x de n menos k é o conjugado complexo do x de k. Ou seja, o que isso aqui, essa expressão complicada aqui está dizendo, basicamente é que se eu tiver uma componente de frequência aqui, por exemplo, x10, vamos supor que seja a 10ª componente de frequência, e se eu tiver 100 amostras ou 100 componentes de frequência, o x de 100 menos 10 vai ser o conjugado desse cara. Então, o x de 90, né, que é o que está aqui do outro lado, né, vai ser o conjugado complexo do x de 10, certo? Isso implica que a magnitude vai ser uma função par e a fase uma função ímpar, só que agora a nossa par e ímpar aqui diz respeito a esse eixo de simetria do fs sobre 2, ou seja, nesse caso aqui é os 50 Hz, no exemplo que a gente deu na aula passada. Estritamente falando, não é que a DFT, olhando para esse pedaço de espectro que vai de 0 até fs, não é que ele é par. Se você plotar de menos fs sobre 2 até mais fs sobre 2, o que também é possível, já que a transformada discreta ela é periódica, aí sim você está falando de estritamente par. Nesse caso, o eixo de simetria aqui é dado pelo fs sobre 2. Tá? É só um outro jeito de dizer a mesma coisa, tá? Mas essencialmente eu não posso dizer que é par relativo ao fs sobre 2, só para ser matematicamente bem conciso. Apenas é par se você plotar ali de menos fs sobre 2 até fs sobre 2. Mas a gente observa essa simetria da transformada discreta, e muitas vezes essa propriedade vem com o nome de simetria exatamente por causa dessa questão. Né? Se a gente observar o notebook, vocês vão perceber aqui que a magnitude, então, portanto, é uma função par e a fase é uma função ímpar. Né? Então, a simetria relativa ao fs sobre 2 aqui vai dar uma função ímpar, certo? E a gente pode observar isso do exemplo passado, certo? Sem problema algum. Bem, se a gente, então, voltar à nossa apresentação, uma outra propriedade importante é a relação de Parseval, que diz respeito à energia contida no domínio do tempo e a energia contida no domínio da frequência. Isso tem que ser igual, e isso é expresso nesses dois somatórios, e a gente já viu um exemplo computado, um exemplo computacional sobre isso, e isso precisa checar. Então, a gente tem apenas uma correção aqui na DFT de 1 sobre n, que é o número de amostras que você efetivamente mediu no teu sinal. Joia. Então, a relação de Parseval a gente já checou com um exemplo computacional em aulas passadas. Eu não vou fazer isso de novo, apenas estou colocando ela aqui para nossa
revisão. A energia no domínio do tempo tem que fechar com a energia no domínio da frequência, certo? Isso é dado por essa relação aqui. A gente tem a outra propriedade importante, é o deslocamento no domínio do tempo, ou seja, se a gente tiver uma sequência x de n que tem uma transformada x de k, se eu tiver um sinal deslocado no tempo para a esquerda ou para a direita, de um número finito de amostras, n0, então a transformada discreta vai sofrer um desvio de fase, que é o que acontecia na transformada de Fourier também, né? Então a gente tem o espectro desse sinal deslocado, vai ser o espectro original, a magnitude, portanto, não muda, e a gente tem um deslocamento de fase aqui dado pelo e na menos j 2π sobre n, n0. Né? E aqui é só para lembrar, né, que cossenos e senos estão relacionados por um deslocamento de fase, portanto, a fase do cosseno é 0 e a fase do seno é π sobre 2, menos π sobre 2. E a convolução. A convolução é uma propriedade importante, a propriedade da convolução. Né? E a gente pode lembrar agora que a propriedade da convolução na transformada de Fourier, ela diz o seguinte: se a gente tiver uma convolução entre um sinal e outro sinal no domínio do tempo, essa convolução no domínio do tempo é expressa no domínio da frequência como uma multiplicação dos espectros. Então a gente viu lá que para computar a saída do sistema, né, o y de t, a gente convoluía a entrada x de t com a resposta do impulso, h de t, e isso implica que o y de jω, o espectro, é o produto x de jω vezes h de jω. Isso é uma coisa que acredito que já esteja assim, muito na memória, no topo da memória de todo mundo, porque esse é um fato que a gente estressa muito. Agora, na DFT tem um truque, né, quando a gente usa isso. E como tudo no universo não é de graça, na DFT tem um custo. Né? Então, a convolução usando a DFT, ela parte do princípio, né, de que os sinais que a gente está medindo, eles são finitos, eles têm n amostras e, portanto, no backstage ali da DFT, a gente tem uma pressuposição que eles são periódicos. Né? E a gente pode avaliar como fica essa convolução de duas sequências periódicas. Eu vou fazer isso com o quadro. Né? Então eu tenho aqui, né, um sistema linear invariante no tempo com uma resposta. Eu coloquei um P em todos os índices aqui para simplesmente dizer que no backstage, lá por baixo dos panos, ela está assumindo que é periódico. E aí eu tenho um sinal de entrada xp convoluído com h que vai gerar o yp. E essa convolução aqui com esse espaço em branco misterioso, talvez vocês possam perceber a diferença que está acontecendo aqui. Essa convolução ela vai ser dada, né, por essa expressão com esse somatório que a gente já está acostumado. Se a gente tomar a DFT, a gente tem o espectro do y é dado pelo somatório, aqui vai entrar o sinal e aqui a função de modulação. Então esse sinal é exatamente esse somatório. Né? Então a gente tem o somatório de m igual a 0 até n menos 1, xp de m, h, n menos m, e esse é o sinal que eu estou multiplicando aqui, né, pela minha função de modulação. Eu posso fazer agora trocar a ordem dos somatórios, então eu vou ter que o meu y de k vai ser o somatório que está por dentro vai para fora, então a gente tem m igual a 0 até n menos 1, e a gente tem em m esse somatório aqui, que é o xp de m, e o somatório de dentro é o somatório que estava correndo em n, então a gente vai ter n igual a 0 até n menos 1. E aí, o que vai acontecer agora é que a gente vai ter o h de n menos m e na menos j 2π sobre n k n. E a gente pode perceber que este cara aqui, né, é uma versão deslocada do original. Então, acho que faltou os índices P aqui, até aqui no
y de k. Já vai ficar claro por quê. Nesse caso, então, a gente vai ter que essa dft aqui, ela vai ser o hp de k multiplicado por um deslocamento de fase, que é e na menos j 2π sobre n n. Ou seja, o meu yp vai ser hp de k multiplicado por um somatório que corre de m igual a 1 até n menos 1. Eu acho que eu inverti aqui, isso aqui deveria ser mn, não, é mk, né? Aqui a gente vai ter um x m de m e na menos j 2π sobre n mk. E a gente pode observar, como a gente já fez algumas vezes para a coisa contínua, que esse cara aqui é o xp de k. Então, a gente tem que o yp de k é o hp de k vezes o xp de k. Então, eu disse que tinha um truque, que o universo estava cobrando um preço agora da gente pela DFT, que tem todos esses benefícios de ser um somatório finito, fácil de operar no computador, rápido, mas o universo cobra um preço. E o preço aqui é o seguinte, parece que está tudo certo, né? Que a gente tem uma multiplicação de espectros. E de fato, se a gente tomar a DFT do y e x e do h e multiplicar, alguma coisa vai sair de resultado no computador. O computador sempre nos dá resultado. Só que o preço aqui é o seguinte, esta expressão é o que a gente chama de convolução circular. E se a gente parar para lembrar, a convolução linear ela é diferente. A convolução que a gente operou algumas aulas atrás, em exemplos computacionais, por exemplo, ela é isso aqui, ó, yn é o somatório de x m h de n menos m até aí, tudo certo? Só que a gente não faz qualquer pressuposição sobre o número de amostras que o sinal tem na convolução linear. Então, na convolução linear, o m vai de menos infinito até mais infinito. Certo? Isso basicamente implica que eu não estou assumindo qualquer periodicidade na convolução linear. Certo? Então, esse cara aqui não assume qualquer periodicidade e esse cara aqui sim assume a periodicidade. Então, a gente tem nessa pressuposição de assumir periodicidade, um custo. Certo? E a gente pode voltar para a nossa apresentação, só para finalizar esse assunto. A gente tem um custo aí, o custo vai ficar claro na aula que vem. Então, o teorema da convolução circular, ele expressa que uma convolução circular, uma convolução de sequências periódicas, ele resulta numa multiplicação dos espectros. Até aí, tudo bem, certo? É muito similar ao que a gente já fez para a transformada de Fourier, em sinais contínuos. Então, o que está dizendo aí é que a convolução de duas sequências periódicas de n amostras equivale a uma multiplicação de suas DFTs, e até aí, ótimo, certo? Muito similar à convolução. No entanto, a gente destaca que não é igual. E a gente pode operar essa convolução circular no domínio da frequência, o que é uma vantagem porque é geralmente mais rápido, tá? Operar isso no domínio da frequência, com os algoritmos eficientes da DFT. Então, basicamente, o que a gente faz é tomar o espectro da sequência periódica x, tomar o espectro da sequência periódica h,
multiplicá-los e tirar a transformada inversa. E isso aqui equivale a uma convolução circular, que é uma convolução que assume que as sequências são periódicas. Isso, como eu mostrei na expressão, assumindo periodicidade, é diferente do que a convolução linear faz, sem assumir a periodicidade, assumindo que as amostras se estendem para o infinito. Ou seja, basicamente isso significa que se eu tenho uma sequência de 3 números, na convolução circular eu estou assumindo que esses 3 números se repetem, então eu vou ter esses 3 números, esses 3 números, esses 3 números justapostos, periódicos, e na convolução linear eu assumo que eu tenho esses 3 números e depois eu só tenho 0. Então são sinais diferentes que eu estou convoluindo na prática, certo? Então a convolução linear ela é diferente da convolução circular, e isso é um custo que a gente paga por fazer a DFT. Agora, a questão é, será que tem um jeito de resolver esse problema, de operar no domínio da frequência, usando a DFT, a FFT e a IFFT, de um jeito que eu recupere o y de n e não o yp de n? E a resposta é sim, tem jeito. E a gente vai ver isso na aula que vem. Tá bem? Até mais.